Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Aqui é o professor Davidson e hoje nós daremos prosseguimento à nossa aula sobre regionalização do continente asiático. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito dos aspectos físicos gerais, da distribuição do continente, da extensão, maior continente do mundo, e da diversidade cultural e paisagística dessa região. Hoje a gente trata, tal como na aula anterior, de algumas partes do continente que se identificam por aspectos culturais, por aspectos relacionados às questões físicas e mesmo nos últimos anos até pelas condições políticas e econômicas que acabam determinando uma certa proximidade entre esses países. Muitas vezes essa proximidade é duvidosa e leva mesmo a situações de confronto, como acontece, por exemplo, em várias partes do continente. Na aula anterior, nós chegamos a começar a trabalhar com aspectos gerais do subcontinente indiano, que nós trataremos aqui como a Ásia Meridional, ou Ásia do Sul. Essa região, ela apresenta-se do ponto de vista físico como uma área tropical. É a característica mais importante que a gente encontra para os países dessa região. Aí nós encontramos um volume de chuvas que alcança em torno de 4.500 milímetros de chuva. Para se ter ideia, isso aí é o dobro do que acontece na Amazônia brasileira. Em geral, essas chuvas são concentradas, então existe um determinado período de concentração das chuvas, que coincide com os meses mais quentes do ano, quando os ventos úmidos que sopram do Índico na direção do continente acabam trazendo uma enorme quantidade de água, uma enorme quantidade de umidade. Mas essa região a gente já chegou também a comentar que ela se mostra bastante dividida culturalmente. Ela se apresenta como sendo uma região de fortes manifestações religiosas, e essas manifestações religiosas, em alguns casos, têm sido fatores que agravam os conflitos políticos da região. No caso da região que é conhecida como subcontinente indiano, que formava uma área que iria desde o Paquistão, passando pela Índia, até do outro lado, na parte mais oriental, onde hoje se encontra o Bangladesh, que anteriormente era chamado de Paquistão Oriental. Esta região como um todo, ela vive um dilema que, apesar de ter nascido do ponto de vista político, ele acabou se agravando muito pelas diferenças religiosas. E mesmo nos últimos tempos, na pontinha da Índia, em direção, é claro, ao Oceano Índico, nós temos uma ilha, que é a ilha do Sri Lanka, onde um problema ligado também com questões religiosas, os Sikhs, por exemplo, reivindicam uma divisão do território e a formação de um novo país, um país de condições independentes, completamente autônomo. O resultado é que essa área é uma área que merece uma discussão um pouco mais aprofundada. No que diz respeito à questão da Caxemira, colocada aqui, essa região é uma região que mostra ao longo do tempo umas idas e vindas no que diz respeito às questões políticas. No que se refere, por exemplo, às possibilidades de acordo de paz, essa é uma região que se mostra bastante volúvel, ora agravando, ora arrefecendo os problemas políticos regionais. O histórico dos problemas dessa região remonta à partilha do subcontinente indiano. Isso aí, que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, já teve momentos em que chegou mesmo a fazer com que as autoridades políticas mundiais tivessem problemas com relação a este confronto. Os dois países, Índia e Paquistão, são países que já detêm armas nucleares. E qualquer agravamento que leve às turras de fato entre esses dois países poderia representar até mesmo a possibilidade de uma hecatombe nuclear na região. Mesmo antes de a Índia e o Paquistão conquistarem a sua independência em relação ao Reino Unido, em agosto de 47, a Caxemira era intensamente disputada. Pelo plano da divisão internacional apresentado pelo parlamento britânico, a Caxemira estava livre para aderir à Índia ou ao Paquistão. Mas aí, o Marajá, da região da Caxemira, escolheu a Índia. E o que acontece é que uma guerra entre esses dois países acabou eclodindo naquele mesmo momento. E
E o resultado final foi que nós tivemos outros problemas com guerra também em 1965 e até mais recentemente, por volta do final do século XX. A população da Caxemira, que pertence à Índia, que foi, na verdade, anexada à Índia, é mais de 60% muçulmana. E aí é que é o grande problema. É o único território dentro do Estado indiano em que os islâmicos são maioria. Nas demais regiões da Índia, quem são a maioria são exatamente os hindus. E o resultado final é que essa insatisfação acabou fazendo com que os paquistaneses que residam nessa região da Caxemira reivindicassem ou a independência da região da Caxemira ou mesmo a sua anexação ao Paquistão, que também tem maioria islâmica. E para acabar de completar, essa região também tem uma parte que foi anexada, foi cedida pelo Paquistão à China. Então, na verdade, a área se comporta como um barril de pólvora. Existe, então, uma situação que coloca uma Caxemira de população majoritária paquistanesa, uma outra área da Caxemira mais ao sul e ligada à Índia, onde a população é majoritariamente indiana, né, e professa o hindu principalmente, e ainda alguns trechos que são administrados pela China. Nas imagens aqui mostradas, você vê um grupamento montanhoso colocado à direita. Aquilo ali é, na verdade, uma fotografia do ponto culminante do mundo, o Monte Everest. Esse Monte Everest se coloca na cordilheira do Himalaia, e ela é um dobramento recente, tal como em aulas anteriores vocês aprenderam. O ponto mais importante é que essa cordilheira se coloca, né, como uma verdadeira muralha, que faz com que os ventos provenientes da região do Oceano Índico, ao passarem por ela, pela cordilheira, acabem condensando a sua umidade e precipitando, trazendo então uma quantidade muito grande de água para a região que está colocada a barlavento, ou seja, voltada para o Oceano Índico. Isso faz com que você tenha, né, um aumento do volume hídrico durante o período mais quente do ano, o período do verão, dos meses quentes. Mas há uma outra situação que é extremamente importante. Devido à grande altitude dessa região, você tem vários glaciares colocados aí, né? Várias regiões que funcionam como geleiras, vamos colocar dessa forma. E existe um degelo parcial durante os meses mais quentes do ano também. É quando os rios, né, que são alimentados pelo derretimento dessas geleiras, transbordam e acabam inundando uma boa parte das planícies que são colocadas nos países vizinhos. A China, a península da Indochina, a região colocada no subcontinente indiano, tem rios que são abastecidos diretamente por esses glaciares, pelo derretimento dessas geleiras. E o resultado final é que isso provoca uma fertilidade muito grande, uma distribuição muito grande de água pelos campos e a possibilidade de cultivos agrícolas que rendem nessa região, às vezes, 2 colheitas ou mais por ano. É o caso, por exemplo, do arroz. A risicultura nessa região, que é a base da alimentação de muitos desses povos, é favorecida exatamente por essa condição de degelo, por essa condição de derretimento dos glaciares. A importância, então, né, desse conjunto montanhoso não está apenas no fato de que ele encerra uma enorme quantidade de minerais, uma grande quantidade de riquezas que são exploradas na região há muitos e muitos anos, mas também está ligada com essa riqueza que é a água e que para estes países em crescimento muito forte do ponto de vista populacional é extremamente importante a cada ano que passa. Bom, na sequência da nossa regionalização, passamos agora à Península da Indochina e ao Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é esta região colocada de uma maneira muito recortada e na forma principalmente de vários países com muitas ilhas, são arquipélagos. Países, por exemplo, como as Filipinas, a Indonésia, se constituem, na verdade, países insulares, países que têm, na verdade, né, uma grande quantidade de ilhas. Além do que, essa região se mostra também bastante recortada, o que favorece muito, né, a implantação de atividade portuária, naval, e isso aí chamou muito a atenção do mundo nos últimos decênios, nas últimas décadas.
Essa região acabou se transformando, por força da globalização, numa das áreas de mais forte atração de capital estrangeiro, principalmente capitais provenientes dos Estados Unidos, do Japão, que era a grande potência nessa região até um certo tempo, e também da Europa. Nos últimos tempos, essa região tem tido aí, né, uma aproximação àquilo que seria ao polo de produção industrial e também às questões políticas da China. Então é uma região que tem passado por algumas transformações políticas importantes. Bom, o que é essa região do ponto de vista fisiográfico? Ela se mostra, na verdade, como uma região tropical, uma região bastante quente e úmida, e que se assemelha bastante a alguns aspectos dos climas tropicais que nós temos na parte leste do Brasil e na região amazônica. Tal como a gente falou, né, essa região se mostra, então, com um apelo de vegetação muito densa, estratificada, né, uma vegetação bastante diversificada, de mata fechada. Em boa parte, essa vegetação já foi desmatada. As madeireiras do Sudeste Asiático já limparam essa região em nome da produção de madeira para o cenário internacional. Mas não deixa de ser um fato interessante e que coloca, por exemplo, uma situação que é inusitada. A Ásia, que aparentemente está colocada na sua região temperada, ela apresenta vários países de configuração tropical. Por outro lado, o que chama a atenção nesta região são as transformações do próprio meio ambiente produzidas pelo homem. Essas transformações, uma histórica, está associada com a produção de áreas, né, que seriam esculpidas nos flancos das montanhas, nas partes, né, das encostas, e que formam o que nós chamamos de agricultura de jardinagem. É uma agricultura feita em degraus, em platôs, e esses platôs que seguem, né, as curvas de nível da região são intensamente cultivados, né, principalmente para a produção de arroz, a base da alimentação dessa região. O que se chama muito a atenção nos últimos tempos é o fato de você ter tido aí uma urbanização sem precedentes, e essa urbanização acabou reproduzindo alguns dos vícios das sociedades ocidentais, de edifícios, né, bastante suntuosos, extremamente grandes, verdadeiros arranha-céus, que de certa maneira marcam a entrada destes países na moderna concepção de produção econômica. Uma produção capitalista voltada, né, para a exportação e para abastecimento de centros de extrema capacidade de consumo, como os centros europeus, japoneses e da região da Europa. Essa área, então, ela vai funcionar como sendo, nos últimos tempos, uma área de transformação. E essa área de transformação, do ponto de vista da produção econômica, tem chamado muita atenção do mundo. Há aí um grupo de países com uma capacidade tão grande de produção que nos últimos anos passou a ser chamado de novos países industrializados, ou até mesmo numa alusão aos antigos tigres asiáticos, formados por Taiwan, Hong Kong, Singapura. Passou a acontecer então o chamado, né, novo tigre asiático, ou novos tigres asiáticos, que seria composto então por países que entraram nesse clube da produção industrial um pouco mais tarde, como é o caso da Indonésia, da Malásia, das Filipinas e de alguns outros países dessa região. O elevado crescimento apresentado por esses países é proveniente principalmente da abundante quantidade de mão de obra, que, apesar de não ser tão qualificada quanto a dos tigres asiáticos tradicionais, ela é mais barata e possui grande disponibilidade no mercado. Além disso, o Estado, o governo, responsabilizou-se por assegurar as condições para a instalação de indústrias e acabou financiando uma boa parte dessas indústrias para as exportações. Os principais investidores são quase sempre externos, e nesses países integram os tigres asiáticos e os novos tigres, ou seja, existem aí muitas vezes capitais que são deslocados dos antigos tigres asiáticos para os novos tigres. E aí vem, né, a nossa grande pergunta: por que esses países conseguiram crescer mais do que os demais países subdesenvolvidos nos últimos tempos? A resposta vai estar na próxima aula que nós teremos sobre essa região, onde a gente complementará os aspectos econômicos. Até lá, obrigado pela sua atenção.